Bom, estamos começando aqui mais um RJ, um podcast aqui, e estamos hoje com o Ivo, sócio, mais bem sócio do PWK, advogados. Não vou nem dizer o currículo, que também se eu fosse contar o currículo de Ivo, a gente não ia ter podcast hoje também. A experiência dele vocês vão conhecer aqui e fala por si só, professor, enfim, e amigo, parceiro nosso. Mas, Ivo, antes da gente falar aqui da Assembleia, que é o tema que a gente escolheu para tratar aqui contigo, e certamente você e Joel também deve ser um contador de causos de Assembleia, mas como é que você foi parar em recuperação judicial? Assim, conta um pouquinho aí, só para a gente entender como é que começou a tua trajetória sobre recuperação judicial. Bom, primeiro, bom dia aí, obrigado, Lucas, obrigado, Rafael, é um prazer aqui estar conversando com vocês, dois amigos, e para mim é sempre um prazer estar falando com gente inteligente que eu gosto. Sabe que eu trabalhei muito tempo com o professor Arnoldo Valdi, um dia ele me falou uma frase que ele falou assim, olha, a frase é de alguém, não é dele, mas ele que me falou, que ele falou, olha, não há relação de causa e efeito entre planejamento e execução, que parece uma loucura, mas quando eu olho para a minha vida para trás, eu falo, pô, tem um certo verdade. Eu fui parar em recuperação judicial por um acidente acadêmico, né? Eu trabalhei com processo civil muitos anos, 10 anos lá, estagiário, advogado, processo civil esse barriga no balcão, escritório pequeno, com causas boas até, mas assim, passava o dia inteiro no fórum e tal, então fazia processo. Aí eu fui estudar fora, voltei, fui trabalhar na área de M&A, então eu comecei a desenvolver uma habilidade de negociar, de estruturar a operação, então eu fazia bancário, fazia M&A e tinha aquela experiência com processo. E eu continuei dando aula, e aí, quando chegou em 2004, eu dava aula numa faculdade aqui em São Paulo, ainda não era na PUC, dava aula na FMU, e eu resolvi, por conta própria, né, tinha aquele burburinho que a lei de falência ia ser alterada, que estava perto, aí eu fui ler o projeto, a versão que tinha, depois ainda mudou um pouco, era acho que o segundo semestre de 2004, a lei acabou sendo aprovada em 2005, né, e eu resolvi adaptar o semestre, que era um semestre de falências e concordatas que tinha lá. Então eu dei concordata tipo em uma aula, e aí eu dei 3 ou 4 aulas sobre o projeto de lei, e principalmente sobre a grande novidade que era a recuperação judicial. E na vida você tem que ter um pouco de sorte, de coincidência. Aí no final do ano, no escritório do Valde, onde eu trabalhava, entrou como cliente a Varig. E aí já estava mais perto de ter a lei, a Varig já estava pensando nisso. No final não foi o Valde que entrou com a RJ da Varig, a gente saiu antes, mas eu passei alguns meses negociando credores de leasing para evitar a retomada de aeronave e junto com o assessor financeiro que tinha na época, pensando o que seria, se a lei fosse aprovada, uma eventual RJ da Varig. E até um trabalho muito louco, porque não tinha nenhuma decisão, né? Então você pensava coisas que olhando para trás agora não tem nenhum sentido, mas... E aí eu comecei, o escritório não entrou com a RJ da Varig, mas logo em seguida entrou com a da VASP. E eu assumi, eu não era ainda sócio do escritório, mas como eu conheci o assunto, eu acabei assumindo o projeto, né? Óbvio que tinham outros advogados juntos, meus próprios chefes e tal. Mas eu era a linha de frente, vamos dizer assim. Cara, e aí eu acho que calhou uma questão de perfil, né? Porque eu tinha... O que eu acho que um advogado de RJ precisa ter. Eu tinha experiência com negociação, com estruturação de operação bancária, compra e venda, e experiência de contencioso. Sabia falar com o juiz, sabia não sei o quê. E aí eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa, e é que hoje, jovens, que nem vocês, por exemplo, já são criados com a RJ e já sabem que precisam entender de contabilidade, de finanças, que precisam negociar, que a RJ é um processo, mas que é uma negociação. Naquela época, você tinha advogados, alguns se adaptaram, outros não, que eram advogados de contencioso. O cara ia lá fazer briga, entendeu? Na falência, muitas vezes. Alguns não, e esses foram os que deram certo. Então, eu tinha características pessoais e profissionais que, para o novo instituto, eram boas características e estava num bom lugar, e peguei de cara um bom caso muito grande para tocar, com, sei lá, 5 mil credores, entendeu?
A mesma piadinha de ontem. E aí foi. É mais um igual a Leonardo Marques, que a gente conversou ontem, e caiu, não caiu de paraquedas, caiu de avião na recuperação especial. Vou ter que fazer o mesmo, mas é isso, e é legal de ver, porque, por exemplo, aí assim, a minha visão pessoal, né, os profissionais que tinham essas minhas características, ou algumas delas, tal, deram muito certo naquela época, e foi um divisor de água. E aí você tem uma geração que começa a surgir de uns 5, 6 anos depois, de advogados júniores que já foram treinados em RJ, ou viraram AJ, treinaram com a AJ, que já tem uma cabeça diferente, né? Vocês não tiveram que se adaptar a um negócio novo, e aí você tem já 10 anos aí de uma geração de profissionais construídos para isso. Eu fui um profissional adaptado para isso. 2011, entendeu? 2012, foi isso aí. Foi depois, tá vendo? Aí acertei cheiro, acertei. Mas aí, então, eu não sou tão velho assim, não. Eu não sou tão velho assim, não. Eu, Joel, outros aí, fomos adaptados a isso, né? Tinham características que ajudaram a se adaptar a isso. Mas meu sócio Bruno, Gilberto, meu sócio, vocês aí são jogados mais jovens, mas já muito experientes, vocês já cresceram com isso. É bem legal. Oi, Ivo, trazendo aí iniciando aqui o nosso tema sobre a Assembleia, a gente imagina que lá atrás, lá no início, a Assembleia devia ser um negócio bem diferente, né? Eu não sei se foi você que falou isso já atrás, mas eu ouvi alguém mencionando que a Assembleia, da forma como foi concebida na lei, o legislador imaginou que fosse uma Assembleia de condomínio, né? Acho que era Fábio. Foi, Ivo. Então, essa frase eu imaginei que fosse, assim, eu ia referenciar, mas eu imaginei que fosse. Como é que foi aí essa mudança, assim, esse início em assembleias? Como eram essas assembleias? Hoje a gente sabe que as assembleias são muito mais estruturadas, você chega na assembleia de uma forma muito mais convicta do que vai acontecer, mas lá atrás, assim, lá em 2006, como é que isso foi? Vou te falar, né? Boa pergunta, porque eu costumo chamar aquela época de 2005 a 2008 de o Velho Oeste. Você já viu o filme que o começo do Velho Oeste, que os caras vão indo lá em sentido do Velho Oeste? E a gente é meio isso, entendeu? Seja a gente, eu digo eu, o Joel, o Thomas e alguns outros, o Mange, que continuou advogando na área, tá? E alguns advogados de credores, alguns escritórios grandes, normalmente, que faziam, representavam os credores. Era o Velho Oeste, porque, tipo assim, você tinha uma lei que não era bem intencionada, mas não sabia direito como as coisas iam acontecer. E o cara que fez a lei, na minha opinião, ele falou, cara, os caras vão negociar, vão chegar lá no dia, vão levantar a mão, sim, aprovou, não reprovou. Só que de cara, né, você teve 3 grandes RJs em 6 meses. Se abriram uma portinha e passaram 3 elefantes. A Varg no Rio, com o juiz era o Ayub, né? E a Parmalat e a VASP em São Paulo, que já tinha vara especializada, que o juiz era o Lazzarini, hoje desembargador da Câmara Especializada. E, cara, nada assim, tinha 1000 coisas que ninguém sabia, e a Assembleia era a mais legal delas, que realmente ninguém sabia. Eu acho que a principal diferença dessas assembleias com as assembleias de hoje é que hoje você tem uma sala, a grande parte das pessoas que estão lá sabe o que vai acontecer, sabe o que tem que fazer e sabe porque é do jeito do ABC. Naquela época, cara, assim, o negócio abriu, se pusesse em votação ia falir, aí vem o negócio da suspensão, que agora mudou na lei e tal, e, cara, era uma zona, no bom sentido até, porque, cara, tava todo mundo tentando entender o que fazer. Então você pedia para as primeiras assembleias, a gente suspendia sem votação. Ninguém regulava. Suspende aí, o cara, tá bom, suspendo, tal, era assim. Aí tinha, eu lembro que no começo ninguém sabia o que fazer com a abstenção. Então, o caso da VASP, se não me engano até, a abstenção foi considerada voto a favor, e não voto contra. E depois é que veio essa analogia societária do abstenção sair do quórum e tal. Isso demorou 3 anos. É que hoje parece óbvio. Parece. Né? E era muito engraçado, porque assim, eu brinco até hoje, né? O professor Lazzarini, eu chamo de professor, que foi meu professor de processo civil na faculdade. Hoje é desembargador, eu tenho N casos lá, enfim, outra fase. Mas eu brinco muito com ele, que só quem estava lá que sabe que às vezes eu entrava na sala dele com um problema da VASP, uma assembleia no meio, um negócio de um voto, que eu não sei se vale. Outro problema, eu olhava para ele e falava, olha, excelência, isso. O professor, como eu sempre chamei ele, né? Porque professor é professor, foi meu professor a vida inteira.
Ele olhava para mim, eu olhava para ele, o AJ tava lá, que é um cara que eu adoro, né, o Taj, né? Ficavam olhando pro outro assim e falava, oh, beleza, e agora a gente faz o quê? Porque pra isso, entendeu? Aí eu pensava, aí você pedia, o cara negava ou dava, enfim, mas era uma construção. Então eu chamo de Velho Oeste, porque essa Assembleia, assim, não tinha essa estratégia mega definida, não tinha saber quem vota, quem não vota, saber por que vota, ninguém. Não... Cara, consolidação, que hoje está na lei e antes estava já na jurisprudência, vota a consolidação. A primeira vez que eu ouvi a palavra consolidação foi em 2011, acho. Quer dizer, fiquei 6 anos fazendo Assembleia Consolidada sem ninguém nem levantar o problema. Entendeu? Eu lembro quando a gente foi um dos primeiros a fazer o credor estratégico. Aí começou uma puta discussão na hora lá, mas o cara então tem que votar separado. Aí eu falava, não tem, a votação é 3 classes, tá na lei. Tá na lei. Aí o juiz para falar. Então, assim, era uma época de criatividade. Né? Criatividade, porque não tinha regra, a jurisprudência que muito do que vocês criaram lá, primeiro virou jurisprudência e talvez hoje virou lei, né? Várias das coisas... De todas as, vou chamar aqui, de todas as soluções criativas que todos envolvidos, advogados, devedores, credores, AJs fizeram naqueles primeiros 3, 4 anos, uma parte hoje virou lei. Isso. Que a hora que você fala pode suspender por 90 dias, você positivou que pode suspender, que era uma construção jurisprudencial. Uhum. Uma parte, no meio do caminho, foi se ajeitando, a jurisprudência foi mudando, foi falando, por exemplo, olha, pode ter credor estratégico, mas não pode ser assim ou assado. Vou te falar uma coisa que aconteceu comigo numa RJ gigante que eu fiz lá em Alagoas, né, que foi também, já numa época saindo do Velho Oeste, mas ainda bastante cheio do Velho Oeste. Talvez a gente saiba qual é. Eu acho que tem algum crédito por lá. Mas, cara, ia votar. Aí a gente tinha naquela RJ, assim, na classe 2, tinha um grupo de crédito em real e um grupo de crédito em dólar. E o grupo em real era quase todo favorável à companhia, ao plano, e o grupo em dólar era quase todo contrário. Só que a Assembleia ficou suspensa 3, 4 meses. E o dólar variou, tipo, 20 centavos. Foi justo uma coisa que tem uma variada de 10 centavos. E aí, dependendo da cotação do dólar, o resultado da Assembleia dava ou não o suficiente para fazer o cram down. Putz. E, pô, eu lembro que eu entrei na sala eu fiz as contas, né? Falei, puta, se considerar a véspera da abertura... eu não lembro agora, se considerar a véspera da abertura, a gente aprova, e considerar a véspera da votação não aprova, ou vice-versa, não lembro de cabeça. Imagina, eu falando no interior de Alagoas. Ele falou, doutor, deixa pedido aí, eu analiso depois da Assembleia. No final, não analisou, porque aconteceu uma das coisas que só é Assembleia, gente. Um advogado, que eu acho que era o correspondente de um dos credores com crédito em dólar, teve um problema na entrada, e aí teve que sair todo mundo, era um galpãozão, tinha umas 2.000 pessoas. Teve que sair todo mundo e reentrar. E o cara, quando entrou, não assinou a lista. Quando ele foi voltar, o AJ falou, o senhor não está na lista. Ele falou, mas eu estou aqui. Aí eu falei, não. Isso aqui é o mundo do direito. Lista holograma, aqui que o senhor não vai votar, não. Aí ele não votou. E aí a gente, mesmo com o pior dólar para o devedor, aprovou por 50,17. O Grant. Quer dizer, essas discussões, aí, mas quem ia pensar? A lei não fala, a lei fala, olha, vai converter o dólar pela véspera para votar, né? Isso. Mas suspende, então ela não fala se conta da suspensão, primeira suspensão. Eu fiz uma RJ que tinha um monte de crédito em dólar também. Esse não deu essa discussão porque era todo mundo meio homogêneo, mas eu era credor, eu jogava para 3 credores. A RJ demorou do dia que começou a primeira Assembleia ao dia que votou o plano, acho que 1 ano e 2 meses. Foram tipo 13 sessões, uma por mês. Imagina a diferença de cotação de dólar. Pega esse gancho aí sobre suspensão. A lei agora positivou e tem um prazo aí, deve ser encerrada em 90 dias. Na tua opinião, vai ser o improrrogável do stay period também? ou esses 90 dias tende a ser algo respeitado aí, se é viável? Assim, como é que tu está enxergando essa alteração legislativa? Deixa eu contar para vocês, eu participei bastante do processo legislativo, a história disso aí, né? Isso aí, eu não vou dar 100% de nome aos bois, mas isso aí apareceu
vindo de uma pessoa experiente na área, inclusive. E apareceu já o texto falando, olha, essa assembleia tem que acabar em 30 dias. O cara achava que era um absurdo ficar aberta e não tinha que votar, que se não pusesse prazo, às vezes fica tipo essa que eu contei, que é um exagero, 1 ano, 2 anos. Tá? Pô, aí a gente falou, gente, vocês estão loucos, vocês não sabem o que vocês estão falando, não acaba em 30 dias, porque as negociações são complexas, não é locação, entendeu? Não é condomínio, né? Não é de condomínio. Aumenta o condomínio. Pô, você tem que fazer um cara abrir mão de uma coisa, o outro da outra. E aí, depois de muito vai e vem, a gente conseguiu esse 90 dias e se você... Eu não estou com a lei aqui, mas você talvez esteja aí. Né? Você lembra qual era o artigo que está isso aí? É o parágrafo 9º, eu não estou aqui com... Eu vou abrir aqui. O parágrafo é o artigo, mas é um parágrafo 9º, efetivamente, né? É o 56, que ele fala das objeções, né? Da convocação e tal. Eu vou pegar o texto aqui para lembrar, mas Não, Quer que eu leia aqui? Na hipótese de suspensão, a Assembleia deverá ser encerrada no prazo de até 90 dias com a instalação. O texto original era 30 dias e tinha uma previsão de votação. E você percebesse a gente, quer dizer, as pessoas que estavam conversando, discutindo, negociando, essa alteração de votação para encerramento é interessante. Primeiro que 90 dias, pelo menos, é algo que tem chance de acontecer. Sim. E quando fala que encerra, não fala que tem que votar, porque tem que votar alguém, ou vai falir, talvez. Então, agora vai ter uma discussão na jurisprudência se, uma vez não encerrada, o juiz vai decretar a falência, ou, que eu acho que é o correto... Convocar uma nova. Se os credores pedirem, o devedor pedir, convocar uma nova e abrir a lista, etc. Tal. Então, quer dizer, para você ver, né, é a questão do filme e da foto que eu sempre falo da legislação e do processo legislativo. Você olha e fala, pô, 90 dias, então você fala, meu, gente, era para ser votação em 30 dias, ficou encerramento da 90 dias. Isso aí já começa, né? O que vai acontecer é que se não tiver, mas tiver uma boa vontade, não tiver, sei lá, um pedido de falência maciço, os juízes vão falar, olha, vou reabrir a lista, ratifique-se o plano, e... Agora, pode ser que não, a jurisprudência não está aí, pode ser que alguém fale, olha, se não votar em 90 dias, faliu, encerrou e faliu, mas não é o que está escrito, né? Entendi. Comparando aí, Ivo, esses seus causos das AGCs lá no início, essas situações, com as AGCs que a gente tem hoje, que a gente sabe que as devedoras já vão, na verdade, devedoras e credores, né, como você mencionou, já vão sabendo do ato, o que é o ato, e muitas vezes já estruturada ali a votação, para não ter nenhuma surpresa e nenhum percalço. Hoje se fala muito que a AGC seria algo em torno de um teatro, de alguma forma era um proforma, um ato proforma, tanto que a legislação veio com a modificação, colocando a opção de ter uma adesão aos termos e aí não precisaria mais da AGC, no caso, né, se você tiver o percentual. Como é que você vê essa mudança da situação inicial para o que nós temos hoje e essa concepção de que a AGC hoje seria um ato proforma muitas vezes, né, porque a gente sabe que em outros casos não, em outros casos de fato tem discussão, negociação, suspensão e tudo aquilo que envolve a junção de vários credores, né? Eu acho que vou começar pelo fim até, Rafael, porque é o seguinte, cara, essa história de que a AGC é um teatro é uma meia-verdade. Em alguns casos, não é que ela é um teatro, ela começa com várias pessoas já acordadas e outras não, e as que estão acordadas vencem as que não estão, eventualmente, porque esse é o espírito da lei, a maioria e a minoria. Sim. Então, assim, tem uma parte de teatro, pode até ter a gente sabe que às vezes tem lá um credor que não vai mudar nada e fica xingando. Eu já fiz isso várias vezes com uma atividade de credor, faz parte. Faz parte do jogo. Mas não é que é um teatro, é um direito, na minha opinião. Né? Então, assim, eu acho que a Assembleia hoje é melhor do que antigamente. O fato dos AJs e daqueles organizadores de Assembleia, não sei exatamente o nome desse ramo, mas eu sei que tem empresas especializadas, muitas, boas, sei lá, várias que fazem isso, são tão profissionais, seja com equipamento, com cadastramento, e os AJs que já são pessoas que conhecem a lei e conhecem o que pode e o que não pode, já tem um contato com o juiz para evitar uma situação muito ruim, né? Eu lembro uma vez que eu acordei num hotel, numa RJ no Centro-Oeste, o advogado devedor, e o AJ estava me esperando no café da manhã. Ele falou, complicou, aconteceu tal coisa, a juíza decidiu tal coisa,
falei, o que eu vou fazer, cara? Daqui são 7 da manhã, às 8 da manhã, assembleia. Ele falou, não sei, vamos falar com a juíza. Onde ela tá? Tá na aula de Pilates. Eu falei, quê? Aí fui eu achei na aula de Pilates. Foi uma coisa meio estranha, inclusive. E aí, assim, a decisão prevaleceu, mas a decisão foi de suspender a assembleia para se apreciar a petição e não de cancelar. Tá? Então, assim, hoje as pessoas dizem, o AJ sabia que deu problema, e o AJ falou, olha, vai dar problema isso aqui, porque não vai... E aí se suspendeu em vez de se ter uma situação pior. Tal. Eu acho que então, mudou muito, porque o profissionalismo traz muitas vantagens. E depois do advogado devedor, que foi o primeiro cara que se profissionalizou nos primeiros 5, 6 anos, eu acho que a segunda figura que profissionalizou foi o AJ, de 2012 aí para frente, 11, 12, e aí o advogado de credor, e aí as varas especializadas. Então, hoje todo mundo é muito profissionalizado, na maioria dos casos. Essa mudança da lei, eu tenho 2 visões diferentes sobre ela. Uma, eu acho, para mim, Ivo, advogado, de devedor, na maioria dos casos, né? Agora eu tenho um monte de credor também, mas enfim. Advogado de devedor? Porra, para mim o negócio da adesão é ótimo, né, cara? Eventualmente eu vou na Faria Lima, vou em 3 bancos e resolvo meu problema e não preciso viajar 2.000 quilômetros para fazer assembleia. Tudo bem. Realmente evita-se, então, em assembleias já decididas, que às vezes não é a primeira nem a segunda, mas é a terceira ou a quarta, evita todo mundo gastar dinheiro e se locomover, uma vez que não vai se alterar, etc. Agora, eu acho que tem uma... Então, eu concordo, mas eu acho que tem um efeito colateral negativo, que as pessoas costumam falar, aí, você não está falando sério isso. Eu estou falando sério, cara, porque assim, mas aí talvez seja só Ivo. Cara, muitas vezes, o grande banco, o grande fundo, meus clientes, quando eu advogo para credor, ou a grande trading lá do Centro-Oeste, que tem um advogado especializado. Esses caras participam da negociação, participam da briga do processo, tudo bem. Então, chega lá uma adesão, contra ou a favor, eu acho que beleza. Mas tem o pequeno cara que não vai no processo. E não vai ligar para fazer um acordo. Não vai acontecer. E muitas das vezes, nos meus casos que eu advogar para devedor, eu estou lá negociando R$1 bilhão com o Bradesco. Aí, no meio da assembleia, pega um tiozinho o microfone e fala, olha, o pessoal que entrega a marmita gostaria que, em vez de começar em 10 dias, começasse em 5. E o Bradesco não liga para isso, o meu cliente não liga para isso, e para o cara é importante. E você vai lá na hora e muda, 10 para 5. Então, tem uma expressão em inglês, né, o seu dia na corte. Eu acho que a assembleia, por outro lado, é o dia do pequeno credor poder expressar seu ouvido. Então, tem muita coisa que é neutra para o grande credor e para o devedor, que não é que vai definir uma classe, que não é que vai definir o sucesso da Assembleia, mas que vai beneficiar alguns credores, e que isso só acontecia na Assembleia. Então, esses casos por adesão, essa democracia assemblear vai sumir, e esse dia na corte, aí, vamos dizer, dia na Assembleia, no caso, essa chance de mudar alguma coisa que para os grandes agentes do processo não é tão relevante, mas para uma parte pequena talvez vai sumir. Então, acho que assim, ainda que eu seja a favor, acho que é uma razoável alteração, acho que vai evitar custos de grande ordem para muitas pessoas, vai tirar um pouco desse ar democrático de pequenas alterações que vocês conhecem tão bem quanto eu, acontecem em Assembleia. Sim. Pegando esse gancho aí, também falou de viagem, de encurtar, etc., especialmente com a pandemia, popularizou, digamos assim, as assembleias virtuais. Você acha que isso aí vai ser normal no mundo pós-pandemia? Tua percepção está funcionando? Tem que ser híbrida? Como é que tu tens visto isso? Isso interfere, ajuda? Enfim, queria levantar essa bola sobre a Assembleia Virtual para você comentar. Eu vou interpretar. Eu acho o seguinte. Eu acho que assim, até a pandemia antecipou a lei, né? Porque isso estava na lei, nem precisou, porque por necessidade. Uhum. E aí, de novo, os AJs, os organizadores de assembleia se adaptaram, fizeram sistemas, alguns muito bons, inclusive, para fazer as assembleias. Sim. Então, funcionou. Não dá para dizer que não funcionou. Eu, Ivo, prefiro 10 mil vezes, como credor ou devedor ou investidor ou qualquer coisa, uma assembleia. Olho no olho, presencialmente. Cara, você resolve coisa tomando cafezinho, comendo a bala de coco, entendeu? Você tem uma empatia entre advogados, entre devedor e credor. Eu sempre adorei para a Assembleia. Eu chegava mais cedo, era secretário da mesa, fazia o métier, é aí que se constrói. Se constrói. Esse negócio do online, dá para fazer, funcionou, vai ficar. Mas eu acho, por exemplo, eu não vejo, eu acho que talvez tenha algumas assembleias híbridas.
Sim, porque eu não acho sim. que o devedor vai, depois que a pandemia acabar, agora nós temos uma questão sanitária, óbvio, é outro problema, Deus queira que acabe, né? Uhum. O devedor, o advogado devedor, talvez o próprio AJ, honestamente, vão preferir ou física ou híbrida do que 100% online, entendeu? Que eu acho que é menos efetivo. Do nosso lado aqui, a gente sempre tem visto com uma certa cautela quando você pega processos em que, principalmente a classe trabalhista, não é muito instruída. Aí você pega, por exemplo, processo de recuperação de usinas de açúcar, de cana-de-açúcar, em que a classe trabalhista são, na sua grande maioria, os lavradores, né? O pessoal do trabalho rural lá, que, querendo ou não, para uma assembleia virtual, dificulta até a própria participação, digamos assim. Tem um aspecto de dificultar. A gente tem pensado e falado sobre isso, sobre muito a híbrida, né? De abrir a possibilidade do cidadão ir lá e fazer isso aí que você falou, né? Pedir a voz e pedir ao invés dos 10 ou 5 dias que não vai mudar nada para ninguém, mas que para ele vai fazer alguma diferença aí. Eu acho que esse dia de voz faz de ver, assim, eu já perdi várias assembleias quando era credor, né? Uhum. Credor, eu confesso que também já tive dias ruins, mas normalmente é a prova, depois que dá problema. Eu acho que o cliente, o advogado, sai todo mundo com o fígado mais desopilado de falar lá, xingar quem tem que xingar. Gostoso. Mais tranquilo depois, que você já falou, já sabe que tá lá. Quando não tem 13 suspensões, que você vai para. Eu já tive algumas interior de Pernambuco, pegar avião, pegar não tem quantas horas de carro para ser suspensa 5, 6, 7 vezes. Aí é cansativo. Todo mundo sabe que vai suspender, que deveria valer a adesão, né? Uma petição assinada por 50% dos credores, dizendo, olha, Aderindo ao suspende, né? o devedor propõe, os credores concordam com a suspensão. Uma boa sugestão. Eu acho que os juízes deveriam aceitar, porque isso realmente evita custos gigantes para durar 10 minutos. É uma utilização da modificação de uma forma diversa, que aí, bom, é o que a gente vê na lei o tempo todo, né? Aí deixa uma pergunta para vocês, que é a seguinte, que eu não tenho resposta também, mas eu deixo para vocês aqui. E a não adesão prévia por escrito, vale? Não adesão. Veja, já manifesta... Não adesão ao plano, e para falar, não precisa nem ter assembleia, fale aí. O plano é muito ruim. Cara, honestamente eu acho que não, porque você vai perder o cafezinho, a bala de coco, a bala de goma que você senta lá e às vezes você volta. Agora, se os credores podem também apertar um plano, né? Assim, então você deixa de ter essa opção, né? De você... Nós vamos ver uma época de assembleia muito legal agora. Não vai ser o Velho Oeste, mas pelo menos vai ser uma coisa um pouco parecida, porque é o seguinte. A gente não sabe como vai funcionar esse negócio da adesão, do híbrido, do não sei o que vocês falaram agora. Sim. E tem o plano de credores, que é uma novidade. Eu acho que tem muitos casos, honestamente. Mas quando tiver, a gente ainda não sabe qual vai ser a dinâmica. Isso. É isso que eu ia perguntar agora. A próxima pergunta seria essa. E aí? E agora com esse plano de credores, será que vai inibir um pouco mais? Vamos botar cortando no pescoço? Eu não acredito muito, não. Assim, acho que... não sei. Mas... já você está correndo no pescoço, está recuperando aqui. Antes já tinha escolhido lá seus parceiros para negociar. Mas, enfim, tema bom para se pensar aí e ver como é que vai ser digitalmente disso aí. Eu acho que nós vamos provavelmente ter alguns casos grandes em que isso... Mas eu acho que já tem um efeito isso, porque assim... Eu acho que, apesar do plano de credor ter uma série de ressalvas que foram colocadas lá, muito bem colocadas para evitar um abuso também, de proteção aos acionistas, à empresa lá que estão lá listadas na lei, né? A existência dessa possibilidade já traz um pouco mais, na minha opinião, em casos mais complexos, de flexibilidade para tentar se compor. A gente acabou de dar entrada numa RJ já com acordo com a grande maioria dos credores, né? Foi-se uma opção para uma RJ e não uma extra, porque era o melhor para a situação e tal, mas já teve essa conversa anterior, né? Então, eu acho que a lei melhorou muito esse ambiente com as novas regras da extrajudicial, com as novas regras de assembleia e a minha grande esperança é que essas regras, aliadas a uma falência mais rápida, vão fazer ter planos melhores, entendeu? A verdade é essa. Sim. Faz sentido, né? Faz sentido porque é uma pressão que joga lá para o lado do devedor não ficar tão... porque não tem mais só aquela isso ou nada, né? Não é mais isso ou nada, né? Primeiro que o nada não é um nada... Se a lei funcionar, pelo menos não é um nada tão demorado, tende a ser talvez nada mais rápido.
E isso pode vir acompanhado do aquilo, né? Vai ter muita discussão, tem muita água para passar embaixo da ponte, tem muitas questões teóricas que vão ser resolvidas pela prática agora, né? Mas eu acho que é um elemento que muda um pouco o jogo de forças nesse tabuleiro. Ô, Ivo, eu confesso que eu fiquei aqui encucado com a sua pergunta anterior, então eu vou voltar um pouco, vou rebobinar aqui a fita. Sobre a não adesão, você jogou para a gente, mas não colocou qual é o seu pensamento sobre isso. Como é que você está vendo isso? Assim, porque se você já pensou isso, é porque já ventilou, aí já teve alguma circunstância, ou talvez até teórico, mas como é que você está enxergando essa possibilidade? Porque se você pensou, outras pessoas pensaram, né? Eu confesso que eu ventilei teórico, tá? Eu não tive um caso aí nem que ocorreu, ou esteja para ocorrer, que eu esteja advogando para devedor ou credor. Mas assim, eu fiquei pensando, quando a gente estava lá, como é que se fala? Ajudando a escrever aí, enfim, sugestões na lei, eu fiquei pensando, falei, pô, calma aí, cara, se eu estou dizendo que um cara pode vir aqui no juiz e falar, não precisa nem de assembleia que já aprovou, será que um número expressivo não pode vir falar, gente, ó, o plano está aí, o cara não quis mudar? E eu acho que assim, tem um grande argumento contrário, que é esse que você acho que falou, Rafael Lucas, não lembro quem foi, que falou, mas se eu posso mudar até a última hora, não dá para falar que não tem assembleia, porque o plano ainda não é final. A aprovação a lei permite alteração na própria assembleia, né? Sim, é normal. Então, esse é um argumento contrário, na minha opinião. O argumento favorável, eu confesso também que eu ainda não formei uma opinião sobre isso. Os credores não querem, né? Eu falar, talvez o credor esteja dizendo, olha, já negociamos aqui, talvez ele tenha que comprovar isso, sei lá, e o cara não quer mudar, então, nossa, olha, não precisa nem fazer, mas eu acho que esse não fazer, talvez tenha uma situação intermediária, quer dizer, não fazer e pedir a falência, talvez não seja possível, tem que ir lá votar, entendeu? Sim. Não fazer, talvez não fazer e apresentar o seu plano seja razoável. Olha, o cara apresentou, não quis mudar, a gente não vai aprovar, mas já tem o nosso. Então, olha, estou juntando aqui o não e já apresentando o plano com os 20% lá, 25%. Agora eu não tenho opinião também, eu acho que eu estou aqui aproveitando vocês para... talvez tenha sido o tema mais instigante de pensar que tenha surgido para mim sobre a alteração da lei, né? Esse ponto aí. Você vê quantas opções foram ventiladas aí por você enquanto você respondia a questão? Aditamento. E que tudo isso vai ser construção jurisprudencial, né? Porque isso vai acontecer e vai. Tem dúvida, a gente não tem dúvida nenhuma disso. Mas o que é que vai ser decidido em cima disso? Vai poder, não vai poder? Tem que juntar um plano? Tem que demonstrar que negociou e o cara não quis? Talvez nunca tenha um caso para a gente ver e vir aquelas questões acadêmicas que tem que falar na aula tal, mas talvez tenha. E talvez aí um primeiro juiz vai falar, não, olha, realmente, já disse não, apresentou economia processual, ou ele vai falar o que a gente falou no início aqui, olha, infelizmente, como pode mudar até a última hora, aguarda mais uma semana aí, vai até lá, e segue a lei, né? Mas agora, imagina a pressão no devedor. Isso aí. Um outro tema aqui, isso aí pode aguentar. Certamente alguém vai capitanear isso daí, vai estar à frente. E aí vem um tema de sempre, que é o abuso de direito de voto. Que é um tema sempre polêmico aí, até onde é abuso de direito de voto, o que é abuso de direito de voto, né? A que ponto é. E aí queria te ouvir, até porque isso pode ser um dos argumentos a ser suscitado pelo devedor. Isso aqui, na verdade, foi uma questão pessoal, suscitada no abuso de direito de voto, se anular esse voto aqui, não teria a não aprovação. Enfim, outro tema para a gente levantar aqui, Ivo, abuso de direito de voto. Isso aí eu queria te ouvir. Sabe que é um tema que eu tenho uma história com ele, porque é um dos casos mais famosos de abuso, o caso da Chain, eu era advogado devedor, e ali realmente a gente tinha uma questão muito específica de falta de negociação dos credores, enfim, e foi demonstrado em assembleia que a gente aceitou 90% que foi pedido, e o credor falou, vou falir de qualquer jeito e tal. Então, primeiro, eu queria contextualizar e tirar um pouco essa peste, né? Isso é uma coisa super excepcional, aconteceu, sei lá, em 2% dos casos até hoje, e quando você conversa com um advogado de banco ou com um representante de banco, parece que todo caso é abuso e tal. Não é verdade. É uma raridade esse negócio. É que quando acontece, é uma coisa alta. E alguns bancos, como antigamente, pelo menos, o Banco do Brasil, que não negociava muito, tal, hoje eu acho que mudou um pouquinho,
não sei se muito, mas em um caso ou outro, pelo menos eu vi o Banco do Brasil votar a favor, casos meus, outros continuam votando contra, sofreu mais que os outros, tal. Então, e já tinha uma formação jurisprudencial desse abuso em vários tribunais, que era uma coisa já com vários requisitos. Tem que ter uma posição grande, dominante numa classe, ou quase dominante, tem que provar que o plano é melhor do que a falência visivelmente, tem que mostrar aí uma parte subjetiva de conduta contra o interesse dos credores e tal, da massa de credores, né? Então, eu acho que estava bem do jeito que estava. Honestamente, eu não teria colocado na lei. Fui contra. Agora, de novo, o filme e a foto, né? O texto original que veio do Ministério da Fazenda na época, no governo Temer, eu sei que hoje, que eu adoro o Temer, quero falar isso que foi Temer. O governo Temer teve lá, ele começou esse projeto de alteração de falência e o projeto que o ministro Meirelles apresentou era muito pior que esse que foi votado e aprovado. A gente chamava ele de Acois, ou um mostrengo na época, né? O PL 1020. Lá tinha um negócio de abuso de voto que era praticamente um abuso do devedor. Era uma coisa muito louca. Então, no final, se fez questão de colocar algo por interesses legítimos que achavam importante colocar algo, mas se mudou o texto, né? Para esse texto que, na minha modesta opinião, não muda muito do que a gente tinha na jurisprudência, porque ele fala, o voto será exercido pelo credor no seu interesse de acordo com seus juízos de conveniência. Isso já era regra, já está escrito. Né? E poderá ser declarado nulo por abusividade, isso também já podia, quando for manifestamente exercido para obter vantagem ilícita para si ou para outro. Então, isso aqui é um conceito jurídico indeterminado. A jurisprudência vai decidir o que é manifestamente e o que é vantagem ilícita, porque vantagem lícita pode. E, no fundo, eu acho que vai voltar para a mesma coisa que já tinha, uma série de requisitos para falar, nesse caso, excepcionalmente. Então, eu não acho que a mudança é grande. Aqui tem outro problema, né? Vou voltar aqui, Rafael, para te provocar, para vocês pensarem. Assim, será que é a mesma situação? Aí sim, cara. Porque, antigamente, o cara votava contra e causava falência. Agora, ele pode votar contra e apresentar um plano. Eventualmente, talvez apresentar ou não um plano seja um elemento de análise do abuso. Quem não apresenta numa situação tem mais chance de abusar do que quem apresenta, que obviamente fala assim, não concordei, você não aceitou, eu não aceitei, não chegamos num acordo, eu tenho outra solução nos termos da lei. Sim. É mais difícil o uso nesse caso, se é que é possível, né? Enquanto a gente falava aqui sobre a apresentação do plano pelos credores ou pela não adesão, que é uma coisa que a gente estava juntando, né, no raciocínio, o próximo passo era falar sobre abuso de voto. Então, para mim, era algo que já estava intrínseco ali na análise. Quando você for tratar hoje de não adesão, apresentação de plano, abuso de voto, né, com essas circunstâncias juntas, talvez isso aí torne uma análise conjunta da coisa. Assim, como é que é a não adesão? É sempre sistêmica a análise, né? Então, eu acho, e esses 3 pontos, assim, do jeito que eles estão hoje, principalmente a não adesão, que não tem previsão, mas é algo natural do que você está ali lendo, isso eu acho que vai causar até uma mudança aí de requisitos com relação ao abuso de voto, talvez. E talvez a questão da existência ou não do plano de credores, de um jeito ou de outro, é cedo para a gente dizer como, afete, né, tanto essa questão da não adesão quanto do abuso, que estão meio ligados, né, não aderir sem ir na Assembleia pode ser considerado um abuso, sei lá. Mas, enfim, é por isso que eu falo, a parte legal dos próximos 3, 4 anos, vocês vão ter experiência social que eu tive no começo, gente, ninguém decidiu isso ainda, ninguém fez isso, esse advogado tá louco, esse AJ tá louco, mas eu acho que é vivo, a Assembleia sempre foi viva, e a Assembleia essa alteração da Assembleia de Condomínio para o que vocês conheceram como Assembleia foi o que fez da RJ um negócio que foi para frente, que teve sucesso, né? Mas um estudo falou que só X%, e outro estudo falou que Y%, mas com certeza foi um avanço, e tanto que foi um sucesso que agora foi só aprimorada, não foi retirada, né? Ainda que a gente possa não concordar com todas as alterações. E na parte da Assembleia, eu acho que nós vamos ter bastante para se divertir. Nunca vai ter o que era, porque pessoas como vocês são profissionais acostumados desde o início com esse ato, né? Não vai ter aquela situação em que o cara te puxa de canto e fala, o que nós estamos fazendo aqui? Fala, cara, não sei, mas vamos terminar. Eu lembro que
caso da VASP, tinha uma mesona na frente num palco, assim, antigamente fazia isso, né? Umas mesonas grandes nos palcos, tá? E aí apareceu lá o procurador do Estado, que a VASP tinha, de um lado, o débito fiscal tributário, e de outro lado, o Estado era sócio. E eu tinha até conseguido uma liminar para o Estado não voltar, porque tinha uma parte do crédito que se discutia se era tributário ou não. Aí eu fiz o cara sentar lá na frente, né, para ficar com aquela cara de que ele era responsável pelo. Eu falei, não, mas convido aqui o procurador do Estado a sentar-se à mesa aqui. E eu não ficava na mesa, eu ficava lá embaixo, porque eu sou o devedor, né? Na mesa o AJ, o cara do município, do Estado. Vai ter umas coisas dessa de novo aqui. A gente vai. Eu quero ver como é que os AJ vão conferir a adesão, né? Pessoal, aí, o que Lindoso vai conferir se a lei fala, conferir se a assinatura, sei lá, se a adesão é regular. Eu quero ver como é que isso vai acontecer. Começa a conferência, né? Começa a conferência. Mas é verdade, é verdade. É engraçado, vai ter discussão, gente. Vai sim. Bom, a gente tem, quer dizer, a gente vai voltar aqui para um questionamento que a gente até discutiu antes de começar a gravação. Eu quero ver se a resposta vai ser a mesma. Nulidades da AGC, Ivo. O que é que você observa nas nulidades da AGC? Foi de propósito, o último tema. A resposta aqui vai ser a oficial, né? Nulidade da AGC só por falta de um requisito formal, né? Convocação, instalação. Alguma coisa dessa. Mas quer dizer, vou te falar uma coisa: nenhuma RJ que eu tive o resultado favorável do meu cliente foi nulo até hoje. Isso é importante ressaltar. Importante. Então, a parte contrária dessa resposta fica para o intérprete aí do podcast que está ouvindo. É isso mesmo. Ivo, a gente vai encerrando aqui. Foi um prazer para a gente essa conversa. Esse tema aqui cabia mais perguntas aí, enfim, certamente. Mas obrigado pela participação. Mas eu estou agradecendo, mas vou abrir o espaço para você contar algum caos, contar mais alguma história aí de Assembleia, para a gente encerrar aí. Desde já, um abraço, muito obrigado aí pela parceria de sempre. Vou deixar aqui também o meu agradecimento a Ivo, que prontamente atendeu aí o nosso convite, se dispôs um horário aí nessa agenda que não deve ser nada fácil. É uma honra para a gente, como você diz, de advogados novos que estão aí atuando na legislação, que já pegaram esse bonde andando, e um bonde até construído por pessoas como o Ivo, que estão aí desde o início. Então, para a gente é motivo de honra mesmo, de felicidade estar compartilhando esse espaço, essa conversa contigo, e, de novo, em nome do RJ, em nome de Lucas também, muito obrigado aí pela tua horinha, que foi de elevada conhecimento técnico aqui para a gente. Bom, eu primeiro vou agradecer, eu me diverti bastante aqui nesse papo informal, já que você pediu contar um último caso, mas é um caso que inspira como assembleia importante física às vezes. Muitos anos atrás, eu representava um credor numa RJ, no Nordeste, inclusive. O advogado devedor é um advogado bem tradicional de devedor, local, né? bem esperto mesmo. E aí o meu cliente tinha um crédito que, em tese, era um crédito de alienação fiduciária que estava listado como classe 2. Mas eu, como a alienação não era boa, eu nem impugnei porque eu queria votar. E o cara também não impugnou, né? E aí estava crespado o negócio e tal, já era a segunda, terceira assembleia, uma hora a gente saiu lá, ele foi fumar bastante, né? Eu, graças a Deus, nunca fumei. E eu saí junto com o meu copinho de café de plástico na mão, a gente sentou num banco que tinha na frente do hotel, né? Coisa bem de meio filme, meio bucólica, né? Aí ele olhou para mim, tá, com um cigarro na mão, e falou assim: ô Ivo, você sabe, né, que o seu crédito, na verdade, não é garantia real, não, né? Ele é alienação fiduciária, eu acho até que aquele registro não está muito bem feito, não, né? Aí eu pus a mão na cabeça, assim, tomei um golinho de café, falei: ô fulano, sei, você sabe também que se você entrar nessa discussão e ganhar, esse crédito vai tudo para a classe 3 e você não aprova o plano, né? Aí ele falou: eu sei também. Eu falei: tá bom, então vamos voltar do jeito que tá e acabou, tá? Ele falou: beleza, vamos lá dentro. Tá vendo como o café faz falta? Ele tá pago o plano da classe 2. Aí ele falou: então, tá bom, vamos voltar e votar direito? Vamos, então tá bom, tamo junto, vamos lá. Aí que abriu a sessão, votou na classe que tava, aprovou o plano e vida que segue. Esse caso aí foi para selar a necessidade do cafezinho. Gente, super obrigado aí, prazer enorme. Valeu, Ivo, um abração.
Tchau, tchau.